Quero saudar a todos, aqueles que nos acompanham nesse Instagram e demais redes nossas de comunicação, diversas plataformas, mas eu quero dizer o seguinte, que hoje, excepcionalmente, eu vou falar sobre um assunto que se refere àquilo que demos na Escola Bíblica Dominical, que é muito importante para o entendimento de alguns irmãos e pessoas. Particularmente, essa palavra eu quero me dedicar aos irmãos do Acre. Os irmãos que estão no Acre, façam a transferência nas suas redes, passem pelos seus links para os demais, para ouvirem o que eu vou dizer aqui agora. Pronto? Veja aqui. Mas não é só para os irmãos do Acre, não, para os irmãos do mundo inteiro. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 9, está bem no centro da carta à igreja de Esmirna, onde a preocupação é mostrar a situação da igreja. Qual a situação naquele período? A palavra Esmirna vem da palavra mirra, que até foi bem colocado por uma irmãzinha aí, é uma planta que quanto mais pisada, mais exala o seu perfume. Então, ao mesmo tempo, a mirra era utilizada para preservação da carne, né? Para que a carne não viesse, né, a ficar mal cheirosa, a apodrecer. Então, eles usavam nos óleos, os preparos para embalsamamento, usavam a mirra. Então, o sinal de que o corpo precisava ser preservado. Então, a mirra ali, a presença de Jesus naquele período da igreja, uma igreja que não tinha somente, quer dizer, ela não ia somente morrer, mas ela estava morrendo em Jesus. E ela ia ressuscitar em Jesus. Então, a mirra ali é o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, preservando a igreja naquele sofrimento, naquelas dificuldades. Mas vejam só, então diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Então fala da riqueza da graça de Deus. Mas o texto que vem em seguida diz assim, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas a sinagoga de Satanás. Vejam só, a igreja tinha uma luta externa, perseguição do Império Romano, perseguição dos judaizantes, dos judeus, perseguição dos filósofos, o tipo de filosofia, não é? Então, todo tipo e gênero de religião era contra a igreja. Mas o grande problema que não só agora, naquela época, mas na nossa época mesmo, blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ele está colocando aí uma posição inadmissível para a igreja, porque é um desvio da doutrina, isso é, porque era do adversário. Sinagoga de Satanás. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam, mas ali ele cita o projeto do adversário em desviar a doutrina. Porque a doutrina, qual? Existiam todas as lutas para desviar da doutrina. Eles queriam que a fosse a mesma do Velho Testamento. Acompanhar mesmo os rituais do Velho Testamento, a lei, guarda isso, guarda aquilo, não come isso, não come aquilo, lei cerimonial, lei moral, lei... aquelas bobagens todas que hoje se coloca. Mas que, na verdade, isso ia trazer um prejuízo para a vida da igreja, porque ela desviar o Salvador, que era o Senhor Jesus, ele ia desviar, voltando toda a doutrina do judaísmo. Então era a forma da igreja não poder caminhar. Então ela começa a divisão dentro da igreja. Não come isso, não come aquilo. Não, tem que ser diferente. Vocês têm que fazer aquilo desse jeito, o outro que era do passado. E a palavra do Senhor mostra claramente
que isso era uma operação do adversário. E para o Velho Testamento, viver o Velho Testamento sem revelação, era a queda, o desespero, a igreja não ia caminhar desse jeito. Então ele apresenta aqui, tu és rico? Não sou, mas são sinagogas de Satanás, mostrando que a luta da igreja dentro dela, a igreja primitiva, um dos fatores era a religião mesmo, do passado, que não queria que se mudasse. E o que aconteceu? Daqui para frente nós vamos ver que isso surgiu efeito. Porque eles começaram a pegar, por exemplo, o sacrifício de Jesus passou a ser uma panaceia. Esquece que Jesus morreu, que é a operação do Espírito Santo, então vamos reeditar o sacrifício de Jesus. Então eu estou aqui no culto, vou reeditar o sacrifício. Como que eu vou reeditar? Vou imitar o sacrifício de Jesus. Então, isso fazia parte da sinagoga. Mas principalmente com relação aos judeus, aos judaizantes, aqueles que tinham aceitado Jesus e estavam fazendo a mesma coisa, querendo voltar para o Velho Testamento. Vestes talares, vestes sacerdotais, todo o culto do Velho Testamento querendo botar outra vez na igreja. E Paulo diz assim, é estranho que vocês tenham começado no Espírito e estão terminando na carne. Né? E isso aí é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas às vezes recebem uma bênção do Senhor, recebem. Tem pessoas que se convertem. Você fala de Jesus, a pessoa se converte. Depois, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Você está livre para servir ao Senhor. E essa é a mensagem que nós entregamos. Você está livre para servir. Tudo que for para a glória do Senhor, faça. Aquilo que não é, então deixe de lado. Então, o Senhor Jesus quer um povo livre para servi-lo, sem as peias da religião. E nós estamos voltando a essa mesma coisa aqui. Hoje, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é uma série de normas e está aí um evangelho que se acabando para tudo quanto é canto, um cristianismo que não está valendo coisa nenhuma, religião que está pregando nada e não tem nada para dizer. E é por isso, ouve a voz do Senhor e a voz do Espírito Santo. E hoje eu estou fazendo um apelo especial àqueles que já aceitaram Jesus. Ó, não volte atrás. Não vou para o Velho Testamento, não mexo nisso. Se você aceitou Jesus lá no Velho Testamento, fica lá. Mas se você aceitou Jesus sem Velho Testamento, fica onde você está, porque é esse o seu lugar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.